Muito bem. Prossegue aqui José Pedro. Dada a natural imperfeição humana e inevitável tentação do abuso do poder, os povos não se satisfazem com as limitações morais do poder político. A vigilância interna exercida sobre si próprios pelos reis conscienciosos acrescentou-se desde os primeiros tempos das monarquias europeias a vigilância externa, implicando numa série de limitações por parte dos súditos ao exercício do poder. Isso é importante, porque como nós não podemos ficar confiados na virtude pessoal do monarca absolutista, do presidente, do ditador, de qualquer que seja o regime, então o ideal é tentar criar mecanismos objetivos que possam institucionalizar essas limitações o mais possível. Não será inteiramente, mas o mais possível. Era bastante expressiva a forma da monarquia visigótica. Serás rei enquanto procederes retamente. Fora disso, não. Isso está também indicado nas etimologias de Santo Isidoro. Rex eris, se recta facies. Se recta não facies não eres, ou seja, serás rei se procederes retamente. Se não procederes assim, não serás rei. E sob tais princípios formou-se no Ocidente Europeu a tradição da monarquia limitada ou temperada, apresentada no século XIII por São Tomás de Aquino como a forma ideal de governo. Ou seja, o que faz São Tomás de Aquino, nesse grande século que foi o século XIII, da história da humanidade, o século melhor, porque passou a humanidade, foi temperar a monarquia, ou seja, fazer aquilo que entre nós, Arlindo Veiga dos Santos e outros, chamava de monarquia aristodemocrática, isso é, uma monarquia temperada ou moderada pela aristocracia e pela democracia, por uma elite, especialmente intelectual e virtuosa, e pelo povo. Temperar a realeza, elementos aristocráticos, se dava nesse caso concreto do século XIII com o feudalismo, e democráticos, liberdades locais das comunas, privilégios das corporações de ofício. Sem falar da autoridade da igreja, poder espiritual e poder indireto na ordem temporal. Assim, o sistema representativo das cortes ou dos estados gerais entrosava todas essas autoridades sociais com a autoridade política. Lembrando-nos aqui da ideia de que a soberania política não impede a soberania social, antes reconhece a existência entre os indivíduos e entre os corpos sociais, grupos sociais, corpos intermediários, de uma zona de direitos e de poder, zona essa que está situada fora da interferência e da intromissão do Estado. Veio, porém, prossegue José Pedro, o absolutismo, restaurando a tradição romanista da soberania ilimitada, do príncipes alédicos solutos, ou seja, de que o príncipe estava acima da lei, poderia sobrepujá-lo, estava livre delas. E as limitações externas efetivas do poder político foram a pouco e pouco sendo postergadas, com o declínio do feudalismo, a decadência das corporações, a não convocação das assembleias representativas e o regalismo que atribuía ao Estado direitos sobre a Igreja. Interessante. Aqui nós estamos vendo, nesses nossos tempos atuais, agora, estamos vivendo um período de regalismo, de fato. Não entro no mérito, não vamos discutir, estamos aqui academicamente, mas quando portarias administrativas, ou leis estatais, ou mesmo decisões judiciais, impõem que o Estado controle até mesmo normas de liturgia nas igrejas, é evidente que se trata de uma manifestação de regalismo, para bem ou para mal. Não vou entrar no mérito se está bem, se está mal, apenas uma indicação de fato, de fenômeno. É um fenômeno. O edito de Turgot, por exemplo, dando um golpe de morte nas corporações de ofício, era um prenúncio do Estado moderno centralizador e absorvente. Completou a Lei Chapelier, da qual nós já fizemos referência, após a triunfante Revolução Francesa de 1789. Muito bem, vamos avançar aqui e chegar um pouquinho no totalitarismo. Depois vamos ver, na sequência, a referência que José Pedro faz ao tema do equívoco da separação de poderes e uma breve alusão no tema da centralização e descentralização. O totalitarismo é algo
contemporâneo, ele surge no século XX, antes disso não houve totalitarismo. Totalitarismo é uma absoluta ilimitação do poder político que abrange, como o próprio nome está dizendo, toda a sociedade. Trata-se de uma nova forma de despotismo que foi prevista no século XIX por esse grande pensador espanhol que foi Juan Donoso Cortés, e que suplanta os despotismos antigos, de José Pedro, por pretender atingir a própria natureza humana, modelando o homem em função de uma concepção radicalmente materialista. Hoje está na moda aí, e até encontro até às vezes publicações, às vezes nos corredores dos prédios aí, das repartições, aula sobre reengenharia social, como modelar o novo homem, etc. Ou seja, isso está aberto, ou seja, é expresso. A expressão Estado totalitário diz bem o que significa esse despotismo, que abrange toda a vida humana e social. O totalitarismo consiste na direção de todas as atividades sociais pelo Estado, substituindo por completo as iniciativas particulares e desconhecendo a autonomia das sociedades menores. Se dirigismo fundamenta-se numa doutrina proclamada intangível, como era o nacional-socialismo na Alemanha e foi depois na Rússia Soviética o marxismo-leninismo, estendendo-se pelos mais variados setores e abrangendo até o pensamento humano. E aí diz ele, o totalitarismo está para a hipertrofia do poder, assim como o anarquismo está para a atrofia do poder. É isso, o totalitarismo é isso, hipertrofia do poder, poder hipertrofiado, aumentado, tudo na mão do Estado. O Estado totalitário, portanto, é onipotente e representa, pois, uma divinização do poder. Na verdade, é isto mesmo, ou seja, há, com consciência ou não disso, uma idolatria do poder secular. Donoso Cortés disse que a essência do comunismo exatamente consiste na confiscação de todas as liberdades e de todas as coisas em proveito do Estado. Isso está na carta ao cardeal Fornari, a célebre carta que Donoso escreveu ao cardeal Fornari em 1852. E considerava ele, abro aspas aqui, que o grande pecado desses tempos está no intento vão, por parte das sociedades civis, de formar para seu uso próprio um novo código de verdades políticas e de princípios sociais, organizando as coisas por meio de concepções puramente humanas e com absoluta abstração das concepções divinas. Daí concluía, um poder sem limites e a volta à idolatria da própria excelência, a mais perigosa de todas por ser satânica. Na verdade, é exatamente isso, há uma certa soberba, por exemplo, por atribuir à própria excelência do poder político aquilo que se deve atribuir a um ente maior, um ente infinitamente maior. Bom, em seguida, o Sr. Pedro faz uma análise aqui muito interessante, que eu vou resumir, sobre o tema da separação dos poderes. Na verdade, o poder soberano é um só, ou não é. Não é possível pensar em um poder soberano tripartite. Porque então é preciso indicar quem exerce soberania. Já não é um poder único. Se nós entendermos que a soberania é a qualidade do poder de um poder decidir em última instância, a tripartição fere de morte a ideia de soberania. Porque então não haverá um só poder de decidir em última instância. Essa possibilidade só existe se nós pensarmos na trindade sobrenatural, na Santíssima Trindade. Mas fala isso, no poder humano, essa tripartição do poder fere de morte a soberania. Soberania política. E na prática, é isso que se vê. Ou seja, a ideia de Montesquieu, no Esprit de Loi, de que o poder detivesse o poder, o mecanismo como tal, provas completamente sem consistência objetiva. O poder acaba não conseguindo deter o poder, há um jogo político em que sempre um poder prevalece sobre o outro. Frequentemente é o executivo que prevalece sobre o legislativo, noutras vezes é o legislativo, sobretudo no regime parlamentar, que prevalece sobre o executivo, e algumas vezes houve o chamado gouvernement de juge, ou seja, em que há o governo dos juízes, e os juízes acabam prevalecendo sobre as outras demais funções. É melhor falar aqui não em
poder legislativo, poder executivo, poder moderador ou poder judicial, ou judiciário, mas falar em função judiciária, função executiva, função moderadora, função legislativa. É muito interessante aqui para considerar esse tema, a observação que faz um autor espanhol, de fins do século XIX, princípio do século XX, Henrique Gil Robles, no seu famoso Tratado de Direito Político. No primeiro volume desse tratado, ele, ao versar essas funções políticas, chamou atenção para um fato interessante, que dessas funções, ele considerava as três, deixou de lado, não tratou do poder moderador, ou função moderadora. Das funções executiva, legislativa e judicial, ele dizia que a primeira a ser limitada, e a mais importante de ser limitada, era a função judiciária. Por quê? Porque a função judiciária é aquela que toca mais de perto o interesse particular. E por isso há necessidade de limitar mais adequadamente a função judicial no interesse das liberdades. Interessante essa observação de Henrique Gil Robles. Muito bem. João Pedro acha que esse falso esquema da separação dos poderes se deve, na verdade, a um erro da concepção liberal do poder e da sociedade política, sobretudo da sociedade política. Porque, para o liberalismo, a sociedade é uma soma de indivíduos em face do poder do Estado. Se fôssemos restaurar os corpos intermediários, diz José Pedro, conforme a ordem natural das sociedades, logo teríamos o poder do Estado contido dentro de sua esfera de ação, porque reconheceria nos corpos sociais a sua franja de poderes, a sua franja de direitos, seu conjunto de direitos que não podem ser objeto da interferência estatal. Muito bem. Mas, diante de todo esse quadro, e como fracassou manifestamente o projeto de limitar o poder político pelo próprio poder político, houve outras tentativas, entre elas a ideia de centralizar ou descentralizar, que também se revelou fracassada. Em primeiro lugar, é possível termos estados unitários, portanto, em princípio, centralizados, que respeitem mais as liberdades do que outros que sejam descentralizados, que a descentralização seja meramente política. O problema não é a descentralização política, é a descentralização social. O que importa é a descentralização social, ou seja, se reconheçam esferas de ação fora do ambiente político, e não dentro do ambiente político. Ou seja, um país, como o caso do Brasil, que tem um regime federal, portanto um regime politicamente descentralizado, ao menos no papel, ao menos na Constituição, não por isso respeita mais as liberdades do que, por exemplo, um Estado unitário que tem uma descentralização política, que reconhece o papel de várias corporações de ofício, a liberdade das universidades, etc. Então, o problema de centralizar ou descentralizar é sobretudo voltado a saber o que é que se descentraliza. Se está descentralizando o poder do próprio Estado, por organismo do próprio Estado, essa descentralização é meramente uma mecânica de atuação do Estado. Diversamente, a descentralização social, ou seja, quando então eu abro mão de atuar porque cabe aos particulares fazer alguma coisa e não ao Estado, aqui sim eu tenho uma limitação de poder. Isso é mais ou menos manifesto. Nós estamos vivendo algo assim. Os meios informáticos e a facilidade de centralizar dados leva frequentemente a esta concepção de, chamemos-lo assim, totalitarização de dados, uma massa imensa, controlada por alguém. Até favorece a ideia da ganância financeira e da ambição do poder. Que tudo fica centralizado na mão de alguém. Dados que se centralizam, que se deixam, esse domínio da informação, graças ao poder da tecnologia, em uma só mão, ou na mão de uns poucos. Quando o ideal é essa descentralização, ou seja, que haja uma capilaridade, que o poder se dilua exatamente porque é uma forma de contê-lo, para evitar essa que é uma tendência que se reconhece na falibilidade humana, na vulnerabilidade do comportamento humano. Muito bem, então, portanto, o problema não é de descentralizar politicamente,
mas é de descentralizar socialmente, ou seja, reconhecer a existência de direitos e de uma liberdade que não depende essencialmente do Estado.